Em um reino chamado Vu, um grande alvoroço poderia ser ouvido no Palácio Real, onde se podia ouvir alguém dizendo que o príncipe herdeiro cometeu um ato de rebeldia inaceitável, e por suas ações a reputação do reino de Vu foi arruinada. Uma mulher diz que se o antigo imperador ainda estivesse vivo, ele estaria furioso com o herdeiro. Vemos nosso protagonista, príncipe do reino de Vu, Vu-Yu, que acabou de acordar. Ele diz em pensamentos que sua cabeça dói e deve estar sonhando, mas se lembra que a coroação é amanhã. Mas uma voz logo pode ser ouvida, perguntando quantas vezes ele pretende repetir esse erro inexcusável. Vu olha para o lado e vê uma consorte chamada Min. Essa é uma das consortes favoritas do pai de Yu, mas ele não se lembra do nome dela. Ele se pergunta por que ela apareceu em sua cama no dia de sua coroação. De repente alguém joga um balde de água em Vu. Era a mestra do harém, a consorte Shi. Vu diz que isso não é um sonho. A cama é marcada com penas de fênix coloridas e essa não é a sua cama. Aquele local era o Salão da Harmonia, onde o antigo imperador mimava as consortes. Ele se pergunta quando foi que tantos príncipes e ministros entraram ali. É proibido a eles entrar naquele lugar. Ming apenas fica em negação, enquanto Shi manda alguém tirar os dois dali. Já no salão frontal do Palácio Xixi, do reino de Vu, um dos guardas joga ambos no chão à frente de Shi e dos príncipes e ministros. Algumas pessoas ficam se perguntando como Vu poderia fazer isso, os chamando de inconsequente. Shi ordena que arrastem a consorte para fora dos portões do reino e executem-na imediatamente. Enquanto Ming diz que é inocente e não sabia o que estava acontecendo ali, Shi pede desculpas aos ancestrais. As pessoas presentes naquele momento dizem que a consorte não é a culpada e sim o príncipe herdeiro, e que ele não é adequado para ser um imperador. Shi diz que Vu-Yu desrespeitou o falecido imperador, cometendo uma traição ao se deitar com a consorte. Yu questiona a mulher perguntando se ele e sua consorte cometeram adultério, enquanto em pensamento se pergunta como ele cometeria esse ato se nem ao menos sabe o nome da consorte, notando também que os músculos de seu corpo estão fracos ao ponto dele nem conseguir se levantar. Ele chega à conclusão que foi envenenado por alguém. Logo, alguém diz que avisou sobre Vu-Yu ser um militarista impiedoso, violento e que despreza as leis. Era o príncipe Hong que segue acusando Yu de ser obcecado por artes marciais e não ter honra como imperador. Yu diz que ele não é um militarista, e se não fosse por ele, um deus guerreiro do 5º nível de artes marciais, os outros reinos ainda os atacariam. Logo, o comandante Vu diz que a consorte ainda era de status baixo. Se não fosse pelo antigo imperador, Yu nunca teria recebido o título de príncipe. Agora é mais que visível que Yu é um vulgar de nível baixo e pior do que uma besta. Yu, ainda analisando a situação, diz que agora entendeu tudo. O príncipe Hong foi açoitado por ele e o comandante Vu foi sentenciado à morte. Ele também percebe que todas as pessoas que não gostam dele estão tramando pelas sombras. Porém, eles não conseguiram envenená-lo. Ainda deve ter alguém por trás dos panos. Yu disse em voz alta que todos armaram contra ele. Shi fica nervosa com a acusação de Yu e manda chamar alguém com o título de imortal, a Uchiha. Yu explica que o imortal é alguém que protege o reino, um enviado dos céus para salvar aqueles que sofrem. Ele não trava as guerras humanas, só mata demônios e protege as pessoas de bom coração, se perguntando como até ele estava ali. Enquanto alguns comentam sobre os respeitáveis estarem sabendo disso, outro diz que ouviu dizer que o imortal possui 100 anos, mas aparenta ser jovem, e sua habilidade imortal é desconhecida. Logo, o imortal entra pela porta do local. Ele com sua presença imponente é saudado pela Shi e Yu que dão as boas-vindas, pedindo por sua justiça, enquanto em pensamento diz que a Uchiha é uma pessoa justa e foi muito respeitado pelo seu pai, e tem confiança que ele fará justiça por Yu. Shi pede para o imortal punir o criminoso. O imortal do reino decreta a expulsão de Yu, por ele ter quebrado a ordem natural das coisas, pois ele era um homem sem moral, e os céus decretam a sua retirada do trono. E deste dia em diante, o treino marcial de Yu será proibido, e ele deve ser enviado para o exército. Yu fica em choque por ser banido sem ao menos poder se defender das acusações que sofreu. Ele percebe que é invencível no reino de Vu. Somente o imortal Ao Tian tem poder para fazer algo contra ele. Então é visível que todos eles planejaram o banimento dele do reino. O imortal pergunta se Vu-Yu teria algo a dizer sobre isso, e ele diz que viveu toda a sua vida sem medo e arrependimentos, mas hoje os imortais querem o seu fim, e não teria mais nada a dizer. Sua irmã Vu chora em desespero, perguntando como isso pôde acontecer com ele.
ele diz que não poderia fazer mais nada, pois os céus querem destruí-lo, e que sua consciência está limpa e que o mundo é injusto. Mas se um dia ele renascer, os dois serão irmãos novamente. Sua irmã chora enquanto Yu é levado do reino. 2 horas depois, em meio à neve, Yu dentro da gaiola se pergunta se irá morrer. Enquanto ele começa a perder a consciência, ele diz que o imortal Ao Tian e a concubina Shi, se um dia ele renascer, ele garante que vai fazer todos pagar por isso. Um dos guardas que levava Yu percebe que ele morreu e manda alguém relatar para o chefe, enquanto o outro questiona se ele tinha certeza sobre a morte de Yu. Eles discutem o que vão fazer com o corpo e chegam à conclusão que devem se livrar dele, ou atirando da montanha. Ao cair lá embaixo, o colar que ele carrega começa a adentrar seu corpo, e uma luz dourada intensa brilha no corpo de Yu, e um pilar celestial aparece para ele. Yu diz que esse é o primeiro nível do corpo dourado, mas uma criatura surge e diz ser o grande sábio do Palácio Celestial, o Buda Celeste, e daí o destino de espalhar seus ensinamentos, dizendo para ele se rebelar contra os céus, e deve destruir a terra. Enquanto isso, Shi agradece ao imortal pela ajuda de hoje, que responde dizendo que Shi era sua aluna e que, para um imortal, banir um príncipe é algo sem importância alguma, e que amanhã ele dará a ordem para que Yuan suba ao trono. Shi agradece novamente o seu mestre, que diz que Yuan é da sua linhagem, mesmo que não tenha qualificações para cultivar. Ele não pode deixar que tenha uma vida medíocre. Ele deve ser um imperador. Shi diz que Yu é uma pessoa habilidosa, e mesmo que ele tenha sido entregue ao exército, ela tem medo de que ele consiga voltar. O imortal revela que mandou Van King matar Yu e que, com aquela mulher encarregada de eliminar Yu, Shi pôde ficar tranquila quanto a isso. Yu desperta depois do sonho com o Rei Macaco, se questionando por que não tinha morrido. Ele nota que os efeitos do pó do corte anímico sumiram, mas é uma pena que o seu treinamento de artes marciais de 5º nível tenha sido arruinado. Ele volta a se perguntar o motivo de ter sonhado com o pilar de ferro, lembrando que, quando tinha 5 anos, sua mãe tinha falecido e ele estava sozinho. Um ancião aparecia na sua janela todas as noites e contava histórias. Ele sempre tentou ver o rosto do velho, mas quando ele saía, o velho sumia. 1 ano depois, em uma noite, ele deu para Yu uma barra de ferro, pedindo para Yu levá-la onde for, pois com isso ele viveria muito mais. Yu nota que a barra de ferro havia sumido, perguntando se o ancião em seu sonho seria o Rei Macaco, mas deveria deixar isso para lá. Ele primeiro precisa cultivar o corpo invencível. Yu começa a primeira parte do corpo invencível do Rei Macaco, a carne moldada do rei. 4 dias depois, ele atinge o primeiro céu do caminho marcial. Yu diz que isso é incrível. A força que tem agora é maior do que a de 3 cavalos de guerra, já estando muito melhor do que da última vez que ele atingiu o primeiro céu. Seus músculos estão fortes, a recuperação está excelente, agora ele não pode perder tempo. Ele deve começar o 2º nível do tendão de Vajra. Uma semana depois, Yu consegue o 2º céu do tendão de Vajra, o corpo invencível terminou sua têmpera. A força dele já é 5 vezes maior do que a de um artista marcial comum. Yu fala que sua força se compara à de 10 cavalos de guerra, já estando quase no 4º nível das artes marciais, mas de repente ele sente um cheiro estranho. Yu fica em alerta e avista um monstro. De repente, a criatura se transforma em uma bela mulher. Ela diz que eles se encontraram novamente, e Yu diz que a mulher é uma discípula do imortal Van Ving. O imortal protetor criou um demônio serpente, e não era de se estranhar que muitas pessoas sumiram do reino nos últimos 10 anos. A mulher diz que Yu tem muita sorte, se ela não tivesse ido atrás dele para levar o cadáver dele para seu mestre, ele teria realmente escapado se fingindo de morto. Yu pergunta se ela realmente acha que consegue vencê-lo sozinha, e ela diz que no passado ele já foi o artista marcial mais forte do Reino Vu, o único no 5º nível de artes marciais, e ela tinha um certo receio dele, mas apenas por estar pouco atrás do nível de Yu, mas agora ele não pode fazer nada com a cultivação destruída. Enquanto avança contra Yu, a mulher diz que vai comer o corpo dele e levar apenas a cabeça para enfeite. Yu fala que ela não está o levando a sério e iria se arrepender por subestimá-lo. Desviando da investida e socando a mesma, o acerta em cheio no estômago, arremessando-a para longe. Ela fica surpresa com a força de Yu, pois ele teve seus meridianos destruídos. Yu reflete sobre as palavras de Van King. Ela disse que está no 4º nível de artes marciais, e com o físico de serpente que tem, ela deve ser a pessoa mais forte do reino de Vu depois dele.
Ele não poderia deixar ela se recuperar e avança contra a mulher, socando-a fortemente e arremessando-a novamente, mas agora contra uma árvore. Ela diz que é impossível o corte anímico falhar, mas Yu pula contra ela para golpear novamente, mas a mulher se transforma em uma cobra e diz que irá devorá-lo. Enquanto Yu desvia dos botes daquela cobra gigante, ele pega uma pedra e começa a golpear na cabeça da criatura, que logo começa a pedir perdão para Yu. Ele para de golpear a criatura e diz que a única pessoa que perdoa é Deus e iria comer cobra assada. Ela diz que se Yu a poupar, ela vai revelar um segredo importante sobre a morte de seu pai, e em pensamentos a cobra estava tramando jogar Yu do penhasco assim que ele ficasse desestabilizado com a informação. Ela diz que foi o seu mestre que matou o pai de Yu, junto da consorte Shi. Ele fica em choque com a informação, dizendo que era por esse motivo que seu pai definhou até morrer, mesmo sendo jovem. A cobra continua dizendo que o mestre dela usou pílulas para matá-lo, e todos os venenos foram postos na comida dele pela própria Shi. Yu se enfurece. Naquele momento é jogado do penhasco e cai em um rio. Van King volta à forma humana, enquanto diz que ele era mesmo perigoso, e ainda bem que havia um penhasco perto do rio. Um mortal como Yu com certeza iria morrer ao cair de um lugar tão alto, e lamenta não ter o cadáver para levar, como prova da morte dele. Logo Yu desperta em um quarto, sentindo uma aura forte no local, e o senhor diz que ele finalmente despertou. Yu reconhece a voz do velho, dizendo que foi ele que deu seu pingente de ferro, o chamando de vovô, perguntando se foi ele que o visitou 10 anos atrás. O velho diz que ele não poderia o visitar, pois nunca tinha saído dessas montanhas em 80 anos, então como ele poderia ter visitado Yu? Yu pergunta ao senhor que lugar era aquele. O senhor diz que aquele lugar era a Porta dos Imortais, e Yu fica surpreso com o nome do lugar. O senhor pergunta a Yu se ele nunca ouviu falar dos imortais. A seita imortal é como seu nome indica, eles almejam cultivar para atingir a imortalidade. Contudo, os imortais não costumam interferir em assuntos dos humanos, por isso pouca gente os conhece. Yu diz que entendeu e agradece por tê-lo salvo. Logo se apresenta para o senhor e pergunta o seu nome. O senhor diz que se chama Sun Wudu, mas não foi ele quem o salvou e sim o seu mestre. Yu pergunta se ele poderia dar uma olhada por aí, mas Sun diz que ele deve alimentar-se primeiro. Yu diz que, como esperado dos imortais, a sopa de ginseng é muito saborosa. Sun diz para Yu acompanhá-lo. Yu observa aos arredores e diz que aquilo parece um sonho. Ele nunca pensou que haveria um país de imortais na Terra. Sun explica que muitas das artes taoístas estão relacionadas com a espada. Por isso o nome daquele lugar é Seita da Espada Celestial, e que ela fica nas montanhas Bibu, e ela de um número imensurável de praticantes do Tao, suficientes para ser um pequeno país. Yu diz que esse nome soa bem imponente. Então, Sun entrega uma roupa, pedindo para que ele a coloque enquanto começa a explicar sobre a natureza do clã. Ele diz que o mais forte da Seita da Espada Celestial é o Grão-Mestre, o lendário imortal Jindan, e depois dele vem os anciãos, discípulos centrais, já iniciados, e os discípulos externos. Ele também diz que existe uma diferença clara de status entre os discípulos centrais e os discípulos externos, e que existem 100 vezes mais discípulos externos do que discípulos iniciados. Mas são eles os empregados que realizam a maior parte do trabalho na montanha, alimentando os animais, cultivando o espírito e limpando o palácio. Os discípulos centrais têm centenas de empregados, e os discípulos externos têm 10 empregados. Os empregados não podem andar por aí sem permissão, a menos que atinjam o 6º nível do reino da construção de fundação. Até os 15 anos de idade, se ele alcançar esse nível de artes marciais, tem a oportunidade de fazer o exame e virar um discípulo pleno. Assim, deixando de ser um empregado, ele passa a poder treinar para atingir a imortalidade. Sun fala que, infelizmente, ele sempre esteve um passo atrás do requisitado. Yu diz ter 15 anos, e em 2 meses ele faz 16, e é uma pena se não tivessem destruído a sua cultivação. Em poucos dias, ele teria entrado no 6º céu das artes marciais. Sun diz para Yu nunca esquecer a regra principal: nunca ofenda um imortal, nem mesmo se Yu for um discípulo externo, eles podem matar qualquer um por isso. Yu diz para ele não se preocupar com isso, pois irá lembrar dessa regra, até que alguém passa nos céus, e Yu fica impressionado, mas rapidamente Sun o puxa para fazer reverência ao imortal. Era a imortal Su Yanli, a mestra da montanha Yanli. Sun explica que ela é a discípula pessoal do diretor, e tem um status muito alto entre os discípulos principais, e comenta que ainda bem que ninguém viu, ou Yu teria morrido por não se curvar a ela. Yu pergunta a Sun quando será a próxima avaliação dos empregados. Ele diz que daqui a 2 meses. Logo, eles chegam no Jardim dos Animais dos Imortais, e hoje a tarefa deles é alimentar todos. Logo alguém questiona Sun sobre quem seria Yu.
Era Zhao Xuan, um empregado encarregado da manutenção. Sun apresenta a Yu Zhao e pensa se Yu é tal resgatado pelo imortal, e ele deve ser bem forte se conseguiu sobreviver no rio Bibu. Zhao diz que ele precisa saber dos detalhes e desafia Yu para um combate, mas Sun diz que o garoto ainda está enfraquecido e Zhao está no 4º nível do reino da têmpera do corpo. Ele não poderia o enfrentar. Zhao diz que isso é uma perda de tempo e vai direto ao ponto, dizendo que não importa quem Yu seja, se fizer corpo mole perderá a vida. E diz que há imortais vindo para visitar a Imortal Su e ordena que eles cuidem bem dos seus Growls. Growls são as aves que os imortais estão montando. E diz que se algo acontecer, eles vão pagar com a vida. Logo os imortais chegam, um deles diz que foi visitar a irmã Su para aprender o caminho dos imortais, a outra zomba dele e logo eles chegam. Sun pede para Yu nunca olhar diretamente para um imortal, ele agradece o aviso. Yu se lamenta e diz que talvez ele poderia ter sido um deles, se não fosse o corte anímico. Horas depois, um dos imortais grita perguntando quem fez aquilo, era o discípulo externo, Situ Jin. E de forma furiosa pergunta quem estava cuidando do seu Grow. Zhao diz que foi Yu e ele tinha acabado de servi-lo. Yu diz que não fez nada e recebe um golpe do imortal caindo no chão. Sun diz que quem alimentou a grua do imortal foi ele, pedindo perdão por isso. Yu pensa e chega à conclusão que isso foi a armação do Zhao e que ele não pode envolver o Sun nisso, assumindo para o imortal que ele foi o responsável. O imortal fala que Yu tem muita coragem e que odeia idiotas que não têm habilidade nenhuma, mas tem muita confiança, enquanto a outra imortal diz que eles merecem punição. Então, o imortal acerta Yu com seu chicote, arremessando para longe. Os imortais dizem que Yu deve ter morrido com esse golpe e vão embora. Yu ainda estava vivo e diz que o imortal vai ver. Daqui a 2 meses, ele vai entrar na seita imortal, e toda a humilhação que sofreu hoje vai ter o tronco. E que Zhao Xuan não sairá impune dessa armação. O velho Sun diz que Yu deve estar odiando muito eles e diz que ele não deve guardar rancor, pois não vai adiantar. Os mortais não podem lutar contra os imortais de jeito nenhum, e Yu diz para deixar isso para lá, perguntando o motivo do velho Sun ser tão gentil com ele. Sun diz que sempre foi gentil e que ele ainda é jovem. Ele deseja que Yu tenha uma vida melhor do que a dele, e Yu se desculpa enquanto diz em pensamento que não pode prometer isso. Como ele tem um corpo invencível, ele irá entrar para a seita imortal e se vingar por hoje. Dias depois, Yu está perto do 3º nível do corpo invencível de Vajra e dos ossos dourados reforçados. Mas Yu logo sente que tem pessoas o observando. Ele diz que estava tão concentrado no treinamento que não prestou atenção nos arredores, e era Zhao que logo diz que Yu é realmente um sortudo. Um dos seus capangas diz que Yu era fraco, mas ele sobreviveu à flagelação. Ele sabia que alguma coisa não estava certa. O outro diz que Yu deve ser abençoado. Zhao manda Yu entregar seus tesouros, livros de treino ou pílulas, caso se negue, ele irá morrer. Yu diz que não tem nada para entregar, dizendo em pensamentos que foi dito a ele que Zhao está no 4º nível da têmpera do corpo, com a força de 20 cavalos, 2 vezes mais que ele, então ele vai ter que se esforçar para vencer. Um dos capangas de Zhao diz que vai cuidar do Yu sozinho. Logo um dos capangas avança contra Yu, dizendo que iria o mandar para o céu com apenas um soco. Yu analisa o inimigo e diz que a postura dele está cheia de falhas, o vencendo com apenas um chute, e diz que ele vai servir de aquecimento, o arremessando para longe. Zhao fica um pouco surpreso com a força que Yu tem, e todos os capangas de Zhao atacam Yu juntos. Zhao diz que Yu não pode lutar contra eles juntos, e manda eles vingarem o companheiro caído. Yu diz que eles que vieram para cima dele, parando o soco de um deles com o peito, afundando a cabeça dele no chão, mandando eles não o culpar, se ele não tiver piedade com eles, derrubando todos de forma fácil. Zhao diz em pensamento que os movimentos de Yu são sofisticados, e o corpo dele é bem forte. Ele não era uma pessoa normal, e talvez ele precise ir com tudo contra Yu. O corpo invencível de Vajra que Yu possui é muito forte, os ataques normais não podem o ferir, e Yu fica feliz que essa vingança será rápida e deliciosa, apontando para Zhao e diz que agora é a vez dele. Zhao diz para Yu não ficar se achando, afinal ele não pode fazer nada contra uma espada, e manda ele morrer de uma vez. E utiliza a técnica punho do tigre do dragão, avançando contra Zhao, mas ele desvia facilmente o cortando com sua espada, perguntando a ele se o mesmo acha que qualquer idiota pode ser o líder do Jardim dos Animais dos Imortais, enquanto os capangas caídos torcem para Zhao vencer o Yu. E Yu diz que Zhao já está no reino da força interior, e seus órgãos internos já foram reforjados, seu fôlego é longo, não vai ser fácil vencer ele.
Os outros dizem que Yu é um dos homens de Sun Voodoo. Amanhã eles vão jogar o velho Sun do penhasco. Zhao ataca Yu com suas habilidades de espada. E ele desvia enquanto pensa naquilo que foi dito sobre Sun. Ele diz que eles querem matar o tio Sun. Agora a situação ficou séria. Só apostando a vida ele e o Sun tem como sobreviver. Porém Zhao é um servo que conhece uma arte marcial de nível tesouro nacional digna da seita imortal. Zhao diz que Yu só sabe pular e fugir o atingindo no ombro com sua espada. Yu diz que por sorte a terceira camada do corpo invencível de Vajra já desenvolveu ossos dourados e por isso ele ainda está vivo. Enquanto os capangas de Zhao comemoram e dizem para ele arrancar as pernas do Yu. Zhao é surpreendido por ele segurando sua espada com as mãos limpas e recebe um golpe do punho do dragão azul em cheio no rosto. Yu diz que se não fosse pelos ossos dourados de Vajra, a espada teria quebrado a sua mão. Enquanto diz que os capangas de Zhao acabaram de dizer que iriam jogar o Sun do penhasco e por isso eles não merecem viver igual a Zhao, e que em toda a vida ele só matou dois tipos de pessoas, as mais traiçoeiras e malignas, e aquelas com profundo ressentimento. E eles enquadram nas duas categorias, e agradece ao grande sábio Kitian e Buda da Vitória, por terem dado a ele uma nova vida. Enquanto enterra a espada que pegou do Zhao já falecido, ele diz que irá usá-la quando for fazer o teste de admissão. Mas alguém estava observando escondida, era a Su e se pergunta que tipo de transformação Yu teve. Ele conseguiu matar Zhao. Enquanto isso Yu diz que com o nível de recuperação do corpo de Vajra, a maior parte de seus ferimentos devem estar curados amanhã de manhã. Porém Sun não pode ver seus ferimentos para não ficar preocupado com suas mãos. Yu volta para a casa do Sun. Quando entra vê uma carta escrita por ele, dizendo que fez uma sopa para curar os ferimentos que Yu recebeu naquela luta. E ele diz que irá cumprir o desejo do Sun no próximo teste. No pico principal de Bebo, Montanha Tongtia. No Palácio Imortal, a mulher passa o relatório dela sobre Yu, e o Imortal pergunta o que ela pretende fazer com Yu. E ela responde que seguindo o velho ditado, um homem não pode ser culpado por tudo, mas é culpado de algo, e ele a ensinou que o caminho dos imortais é um de predação. Então, ela deseja tomar as técnicas do Yu para ela. O homem que Su chama de mestre é Feng Shui, o mestre da seita da espada Tongtia. Ele diz que o seu princípio é o de que todos no Monte Bibu podem cobiçar as técnicas de qualquer servo. Com seu método de cultivação e um bom professor, poderá entrar no estágio do núcleo dourado, e até mesmo alcançar o nível de mestre. Su diz que o homem tem razão. De agora em diante, ela irá se concentrar em cultivar o Dao do mestre da espada Tongtia. O homem diz que como sua discípula ela precisa demonstrar desprezo pelo mundo com seu olhar, para ser aprendiz dele. E mesmo que o caminho dos imortais seja perigoso, também é necessário ter um coração digno, não apenas judiar dos mais fracos. A mulher diz que compreende. Ele pede para ela retornar, e diz que o discípulo do zelador está destinado a ser um imortal, e como ele é membro da montanha de Yanli, ele pede para que cuide dele. Um mês depois, Sun pede para que eu não saia e fiques descansando hoje, dizendo que Zhao e os outros foram mortos por um demônio descontrolado. E Yu pede para ele não se preocupar, pois ele não irá para longe e ficará no jardim, pedindo para Sun o chamar quando for hora de trabalhar. Sun é uma pessoa solitária e veio como filho, e Yu diz que precisa surpreender todo mundo para deixar o velho Sun orgulhoso. O quarto nível do corpo de Vajra são 5 órgãos espirituais. Se Yu conseguir separar o espírito do ouro puro, o espírito do ouro púrpura, o espírito do ouro amarelo, o espírito do ouro branco e o espírito do ouro negro e fundi-los aos seus órgãos vai ser perfeito para ele. Mas antes da fusão Yu precisa destruir seus órgãos e isso vai doer bastante. Yu diz que usando o portão dos imortais ele só tem uma chance para fazer isso, e ele não pode falhar. O nível 4 do reino do refinamento do corpo, os 5 órgãos espirituais foi completo. Ele também diz que não esperava ficar tão forte com a obtenção perfeita do quarto nível do refino do corpo. Ele está com a força de 134 cavalos. E o atualmente está mais forte que os cultivadores normais do nível 6. Ele diz que só mais um dia como trabalhador e logo ele cruzará o portão dos imortais. Sun aparece o chamando para trabalhar, e diz que é melhor ele não ficar passeando muito por aí, os servos devem saber onde é o seu lugar. Zhao morreu porque estava onde não devia. Yu diz que ele tem razão. Yu pergunta se ele irá assistir o teste de admissão amanhã, e Sun diz que irá sim, mas logo alguns imortais chegam de repente. Sun pede para Yu se esconder rápido, e ele diz que é tarde demais para isso. Sun diz que irá distraí-los e pede para Yu ir embora de fininho, mas um dos imortais nota Yu, e a outra diz que ele é um servo sortudo. O imortal Situ Jin diz que quando atacou usou bastante força e ele sobreviveu, dizendo que Yu era bastante sortudo. O imortal Jin diz que Yu ainda está vivo chamando de imundo. Yu diz em pensamento que mesmo não sendo mais fraco que Situ Jin, os tatus dele são muito diferentes, e era melhor não criar mais confusão dessa vez. Logo ele faz uma saudação ao imortal, e diz que tem sorte por sobreviver por um
Triz, agradecendo ao imortal por ter tido piedade. Yu precisa se adaptar às posições daquele local, mas a discípula externa da seita Wakia Wu diz que isso é muito feio. Se Tu Jin treinou tanto tempo e ainda nem consegue surrar um escravo, e se Yu tivesse encostado no grow dela, ela iria o esfolar vivo. E Jin se deixa levar e diz que não pode deixar passar o que Yu fez daquela vez. Só irá perdoar se o Yu comer as fezes do grow. Sun diz que ele deve receber a punição no lugar do Yu, mas Yu diz para o Sun os ignorar, e o imortal Jin diz que um mero servo ousa o desobedecer, e é respondido por Yu que nem mesmo um escravo merece ser insultado dessa forma. Ele queria evitar confusão, mas não irá fugir das brigas que vierem até ele. Os outros escravos ficam observando tudo, dizendo que Yu já era. O imortal inicia um golpe, mas é atingido por alguém e se levanta bravo, perguntando quem ousou o bater. E era a imortal Su. Jin pergunta o motivo dela estar ali, mas logo ela diz que aquele é o território dela, e se Tu Jin junto dos amigos dele deveriam ir embora dali, pois não são bem-vindos naquele território. E Jin diz que ele é um mero escravo, e a mulher responde que ele é parte do Pico Yanli e por isso faz parte do território dela, e se ele for receber punição vai ser dela e não dele. Jin diz que ela não deve se esquecer que o irmão dele, Situ Minglang, tem 13 anos e já está no ápice do estágio do aprimoramento corporal. O talento dele é muito maior que o dela. E a outra imortal diz que disseram que o soberano da seita guardiã está prestes a aceitar ele como discípulo, e no futuro o status dele vai ser maior que o dela. Su diz que eles estão ameaçando, e logo os imortais fogem dali. Jin diz que vai se vingar dela quando o irmão dele se tornar o filho dos céus. E o agradece a Su por sua ajuda, e ela diz que ele não precisa agradecer indo embora dali. E o fica pensativo sobre o irmão de Jin e diz que ele ainda estava no 5º estágio das artes marciais com 15 anos. O velho Sun diz que a entrada do local do exame é longe, e as pernas dele são fracas. E Yu diz que irá o carregar até o local e ele não precisa se preocupar. Yu precisa ir bem no exame amanhã. Se ele quiser mudar a sua vida, ele precisa vencer. Afinal é a única chance dele. E finalmente chegou o dia, no pico da ascensão. Yu diz que vai trilhar o caminho dos imortais rumo à ascensão, e que o participante tem que começar no pé da montanha para competir. Ele pede para Sun ficar assistindo ali, porque ele irá descer. Sun agradece Yu e diz que daquele lugar ele terá uma visão excelente de tudo. Yu vai para o pé da montanha correndo, enquanto pensa que hoje ele irá passar pelo portão dos imortais. Ao chegar no local de inscrição, um dos homens fala que Yu é servo do Pico Yanli, o outro pergunta se ele está no 6º nível do reino do aprimoramento corporal. Yu responde que sim. Então o homem diz que está tudo ok, e pede para ele ir ao local do teste. O examinador pergunta se Yu está pronto para começar. Ele responde que está. Então o homem bate com um chicote nos cavalos que Yu precisa segurar para provar estar apto a passar dessa fase. Yu termina o teste e ele fica surpreso por ser apenas isso. O examinador diz que ele passou no teste, e entrega o talismã das chamas, e fala que se a vida do Yu estiver em perigo, ele pode desistir voluntariamente. Basta rasgar o talismã e um discípulo irá salvá-lo. Ele manda Yu ir para a trilha da imoralidade e se preparar para o primeiro teste. Ao chegar na trilha da imoralidade, Yu em pensamento diz que comentaram que tem 300 pessoas fazendo esse exame, então é bom ele levar a sério. Enquanto isso, no topo da plataforma dos imortais, Sun estava confuso, se perguntando o motivo de Yu ainda não voltar, pois a trilha da imoralidade estaria para começar em outro lugar. O tio de Yanli pergunta se há algum servo no Pico Yanli que interessa desta vez. Esse homem era o ancião Muje. Ela fala que existe apenas um. O nome dele é Wu Yu. Mu fala que ela não costuma prestar atenção nos servos, e pergunta o que este tem de especial. Ela responde que apenas quer saber quão bom ele é, por isso veio assistir. E Mu fala que então ele vai ficar de olho. Outros imortais estavam observando os exames. A imortal Wakan Yu pergunta o que tem de bom em ver os empregados. Isso é uma perca de tempo. E Situ Jin fala que eles não tinham nada para fazer, então ele quis vê-los brigar por diversão. E outro imortal pede para Situ Jin não se achar demais. 3 discípulos foram avaliados no 7º nível do reino do aprimoramento corporal. Isso é um nível acima deles. E Jin fala que eles precisam descobrir quem são os 3 saindo do portão, porque ali estava chato. Dentro da trilha da imortalidade, alguns participantes estavam comentando sobre as 3 pessoas mais fortes deste exame. Um deles pede para Lin os apresentar, e o fica prestando a atenção enquanto o homem fala. Um deles é aquele rapaz de preto, e seu nome é Zhao Danlong no 7º nível do aprimoramento corporal. Tem a força de 200 cavalos. Ele só tem 14 anos, e já é um grande espadachim. O parrudo é Juzu, 7º nível do aprimoramento corporal. Dizem que ele foi criado por um tigre nas montanhas. Ele sabe as 8 posturas da eliminação de demônios e nos passos da serpente fantasma. A última é a jovem King Mang. Ela tem 12 anos, e dizem que a espada das sombras Yu Kushan e a velocidade dela é excelente. E o em pensamento fala que 12 anos, e já está no
7º nível do aprimoramento corporal. Isso é ser forte demais. Um homem fala que todos eles são candidatos à imortalidade. Irão enfrentar um total de 3 ondas de ataques, de feras poderosas prestes a se tornarem demônios. As feras são perigosas. Se eles estiverem em perigo, rasguem o talismã e eles salvarão sua vida. E dos 300 candidatos, apenas os 100 mais fortes poderão participar da batalha na plataforma dos imortais. E pede para eles darem tudo de si. E lembrem-se, apenas se passarem no teste, poderão trilhar o caminho dos imortais e matar demônios. A hora chegou, e na trilha da imortalidade só precisam se lembrar de uma palavra: matar. E a porta da trilha se abre, alguns correm na frente e gritam que vão matar tudo na trilha da imortalidade. E o em pensamento analisa a situação e chega à conclusão que, como ele não sabe a força dos demônios ali, não é uma boa ideia sair correndo na frente. De repente aparecem cobras gigantes de chifre vermelho, e outros participantes avançam contra o monstro. A cobra segura um rapaz e o em pensamento fala que ela é muito grande, e ele não pode desperdiçar energia ali. Ele derrota a cobra com um golpe. Zhao Danlong fala que não foi nada mal, mas o número 1 de hoje será ele, e a pílula de condensação de Ki da recompensa será dele. E o fica olhando o garoto, e em pensamento fala que não sabia que o primeiro colocado ganha uma pílula de condensação de Ki, e se o tio Sun assistir ele passar em primeiro lugar, ele vai ficar super orgulhoso dele. Agora eles chegam no pântano dos crocodilos, e o em pensamento fala que os crocodilos podem parecer não estar se mexendo, mas assim que alguém se aproximar deles, eles vão e de repente é interrompido por uma garota que é atacada pelo crocodilo. A garota grita por socorro, e o ataca o monstro a salvando. A garota agradece e ele pede para a garota tomar cuidado na próxima vez. O examinador dá uma bronca na garota e fala que na próxima vez que ela estiver em perigo, ela precisa rasgar o talismã. E chega na caverna subterrânea. Ele fala que agora é a última onda e ele não sabe o que vem. Todos ficam surpresos com o monstro que aparece agora. O macaco demônio. Ele ataca Io, que segura o golpe com sua mão, e Io diz que ele é bem forte, mas dá para matar, só que tem muitos deles. A situação é péssima, tem macacos demais, não dá para matar todos eles, e parece que o último teste é para medir sua agilidade. Io continua desviando dos ataques, notando que os 3 estão na frente. Ele precisa fazer algo para chegar em quarto. Zhao Danlong fala que morreu muita gente, e aparece um macaco demônio que absorveu muita energia do sangue, e se tornou um macaco demônio maior. E esses foram os capítulos lançados até hoje. Gostou? Então deixe o like para eu saber. E se inscreva no canal para me ajudar a bater a meta de 10.000 inscritos ainda esse ano. E também para receber meus próximos recaps. E claro, assista a esses 2 recaps aqui. Eles estão muito bons e tenho certeza que você vai gostar. Até o meu próximo vídeo. Tchau!